presença do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de nós, Senhor Deus. Amém, Estamos Senhor diante do Senhor para apresentar nossa adoração. Amém, Senhor Pai, Jesus. conduzir a tua igreja, Senhor Deus, a um culto que seja agradável ao Senhor. Amém. Precisamos da capacitação do Espírito Santo do Sim, Senhor. Senhor, amém. Nos abençoa nos cânticos, nos abençoa na liturgia, Senhor, Amém. na pregação da tua palavra. Que a presença do Senhor esteja de maneira Amém. plena, Senhor Deus, na vida dos nossos irmãos, no coração e na mente de cada um deles. Amém. Para que tudo Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a ficar de pé, dar uma esticadinha no joelho, né? Vamos ler o Salmo de número 6.
Salmo de número 6. Eu vou ler todo o salmo, os irmãos me acompanhem. Amém? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas e alago. Mas meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. O Salmo de número 6 é uma oração, né, de Davi. E quando, pelo menos eu sou assim, quando fala de Davi, eu lembro quando eu era criança, tinha algumas imagens na igreja que as professoras colocavam dele com a funda na mão, né, uma espécie de um estilingue, e de frente de Golias, né, e a gente sabe da história que ele foi herói, né, derrotando Golias, praticamente uma criança, né, e pela graça de Deus ele acabou derrotando Golias. Mas ele também passou por maus bocados, né, dizendo por aí, ele foi pecador também, foi responsável pela morte, né, acabou causando a morte de Urias, por causa da sua esposa, Batseba, e por causa disso Deus acabou, né, pela sua retidão, né, que Deus tem sempre, acabou pesando a mão nele, e ele passou por alguns perrengues, né? Mas a Bíblia fala que ele era um homem de coração segundo os princípios de Deus, e isso é que Deus quer de nós, né? E a Bíblia também fala que ele arrependeu amargamente dos seus pecados. Aqui no versículo 4 a 6, dá para a gente ver bem claro isso. Ele fala assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas e alago. Então, você vê o tanto que ele acabou caindo, né, em si, e viu como ele era segundo o coração de Deus. Ele caiu em si e acabou se arrependendo amargamente do que ele fez. A Bíblia ainda fala que nos fins da vida dele, quando ele já era rei, né, e levaram umas donzelas, né, para alegrar ele, porque ele já estava velhinho já e meio triste, desamparado, e ele não quis mais, né, ele não caiu mais na fraqueza da sua carne. Então, acho que Deus, o que Ele quer para a gente é isso, que a gente seja segundo o coração de Deus, né, que a gente não haja pelos próprios desejos nossos. Sei que é difícil, né, às vezes às vezes até se murmura de Deus, né, às vezes pergunta a Deus por quê. Cansei de ver, principalmente com essa pandemia, né, de ouvir algumas vozes falando assim que por que Deus permitiu isso, né, tão novo e já se foi. Mas a gente tem que ter o coração segundo o propósito de Deus. E hoje você tem a oportunidade de pedir perdão para Deus, né, fazer como Davi fez mesmo, sinceramente, pedir perdão para Deus e saber que Ele está no controle. Não adianta nós querer agir por nós próprios. Então, é muito difícil isso, repito, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. Amém?
Vamos orar, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e que Ele possa ter misericórdia de nossas vidas. Pedir o pastor que faça essa oração para nós. Senhor, diante de Ti estamos e prontos, ó Senhor Deus, para confessar diante de Ti as nossas falhas, entregar diante de Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que temos feito que não lhe agrada, Pai, pedindo ao Senhor Deus misericórdia, pedindo perdão, pedindo ao Senhor Deus que o Senhor nos fortaleça, nos livre, Senhor Deus, das tentações. Amém. Nos livra, Senhor Deus, das ciladas e armadilhas do inimigo. Nos fortaleça, Senhor Deus, na fé, Senhor Deus, na convicção de que somos muito mais bem-sucedidos quando negamos ao Pai a vontade da carne e oferecemos o nosso coração ao Espírito Santo do Senhor. Amém. Pedimos ao Senhor Deus que nesse momento o Senhor esteja nos visitar, trazendo o Teu perdão e também enchendo, Senhor Deus, o nosso coração de alegria mediante o perdão que o Senhor nos concede. Haja visto que Tu és Deus de misericórdia, Deus perdoador, que encobre multidão de pecados. Esse, inclusive, foi o propósito de Cristo Jesus ter encarnado, que era para nos livrar de todo o peso das amarras, da escravidão do pecado. Amém. Damos graças ao Senhor, porque sabemos que para coração quebrantado e contrito, arrependido diante da Tua presença, existe perdão consolador e restaurador. Verdade. Louvado seja Amém. o Senhor, ó Pai, mais uma vez nessa noite. Engrandecido seja o Seu nome. E enchemos, ó Senhor Deus, nosso coração de alegria, de louvor, de ações de graça diante de Ti, porque recebemos aquilo que não merecemos do Senhor. E isso é graça, e isso é amor, e nós nos regozijamos nisso. Pedimos, ó Pai, que através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor nos fortaleça, não mais, ó Senhor Deus, escorregar, tropeçar, ó Senhor Deus, diante de Ti. Nós sabemos, ó Pai, da nossa natureza, de como somos inclinados ao mal, e de como, ó Senhor Deus, somos tendenciosos a buscar aquilo que traz prazer à nossa carne. Amém. Mas encontramos no Senhor o refúgio e a segurança, o cuidado presente nos tempos difíceis, nos tempos em que a carne nos assedia e que o pecado tenazmente nos assedia. Amém. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja abundante sobre nós, nos conduzindo a uma vida que glorifica o nome do Senhor. Esse é o nosso clamor, nossa oração diante do Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Ainda o Salmo 113 fala assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado, né, seja o nome do Senhor. Você tem a oportunidade de continuar louvando a Deus, com a equipe de música. Não sei se vocês vão pedir para levantar, mas é com vocês. Bom, agradável e feliz, podemos reunir para cantar louvores ao nosso Deus. Eu convido você para se coloque de pé e que juntos possamos louvar e engrandecer o nome dEle. Poderoso
obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor está sempre nos dando oportunidade de confessar os nossos pecados, de consagrar os nossos dízimos e de te louvar, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Muito obrigado, Deus, por esses momentos, por esse louvor que foi entoado ao Senhor. Nós queremos, Pai, estar na Tua presença todos os dias. Queremos Te louvar e bendizer o Seu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque um dia o Senhor teve compaixão de nós e nos escolheu para ser o povo Seu. Mesmo sabendo das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas o Senhor nos escolheu. E o Senhor é Deus, e o Senhor faz as suas escolhas. O que não resta é só reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa imperfeição, mas nós reconhecemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que nos protege todos os dias. Glorificamos o Seu santo nome, porque a Tua misericórdia subsiste para sempre. Abençoe, Pai, individualmente cada um dos irmãos que o Senhor mesmo trouxe aqui, para Te louvar e bendizer o Seu santo nome. E derrama sobre nós a Tua graça, o Teu amor, a Tua fidelidade. E aqueles que estão em casa, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja sustentando, que o Senhor esteja curando, se for alguma enfermidade. O Senhor é Deus, o Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor sabe de todas as coisas. É por isso que nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedir que o Senhor conduza de forma como o Senhor tem conduzido em meio às dificuldades, mas nós sentimos a Sua presença. É confiado no Seu amor, nas Suas promessas, que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio, uma alegria, uma responsabilidade muito grande estar aqui para compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Para isso, quero te convidar a abrir sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, o livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1.
1 Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenha de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graça a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis de Macedônia e Acaia. Porque vós sois a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor, Pai, por esse momento, pela Tua palavra, Pai, que foi lida, palavra, Pai, poderosa, palavra do Senhor, Pai. Nós sabemos, Pai, toda vez que a palavra do Senhor é lida, é explanada, o Senhor mesmo age com poder, com glória e com graça, Deus. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia da minha vida, Pai, que eu possa mesmo, Pai, buscar entendimento no Senhor, e deixar que o Senhor mesmo use segundo o querer, segundo a vontade do Senhor, Pai. O Senhor mesmo aplique, Pai, essa palavra ao coração dos meus irmãos, Pai. Deus, te louvamos, Pai, te adoramos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Amém e amém. Meus queridos, ultimamente tem falado tanto, mas tanto de morte, e não é para menos. As pessoas estão morrendo, o vírus está matando. Na quadra de cima aqui, 3 pessoas queridas, conhecidas nossas, morreu. Nessa quadra aqui, um jovem com a vida pela frente, inclusive foi aluno da nossa classe aqui, das crianças, do nosso departamento infantil. Algumas pessoas aqui deram aula para ele, que perdeu a vida também por causa desse vírus. Morte e mais morte. Porém, hoje eu não quero falar de morte. Hoje eu quero falar de vida. Hoje eu quero falar de vida. Nós temos essa vida aqui, que nós vivemos aqui na terra, que precisa ser vivida com a perspectiva que não se acaba aqui. Tem vida futura. Vida com Deus
ou vida sem Deus. Céu ou inferno. Desfrutar do que Deus tem preparado ou arder no lago de fogo com enxofre, sofrimento eterno, choro, ranger de dentes. Existe sim vida eterna, com Deus ou sem Deus. E ter essa consciência é que vai nortear a nossa vida aqui. Porque se a gente perder a referência de uma vida posterior, acabou. Nós podemos viver aqui de qualquer maneira. Tudo é permitido, tudo podemos fazer. Essas pessoas que vivem sem limite, elas que são felizes, se considerar que a vida termina aqui, se não considerar a possibilidade de céu e de inferno. Muitas pessoas, e não é raro isso acontecer, afirmam: o inferno é aqui. Certamente todos aqui já ouviu alguém dizer isso. O inferno é aqui. E essas pessoas que defendem essa tese, eles vão trazer uma relação dos males dessa vida, das tristezas, das tragédias, de tantas coisas que têm acontecido aqui. Vai falar da maldade do ser humano, e realmente o ser humano está muito mal. Um exemplo claro está aí agora para todos saber: esse menino Henry, ou Henri, como preferir, que foi morto por alguém que teria a obrigação de cuidar, de proteger. Vamos ver a maldade do homem com os animais. É cada barbaridade que a gente vê por aí. A maldade do homem contra a natureza. Essas pessoas vão trazer isso e falar disso. E eles não estão errados, não. O mundo está muito mal. E a própria Bíblia diz que no mundo jaz um maligno. Porém, meus queridos, esses argumentos deles é facilmente refutado. Porque o que caracteriza principalmente o inferno é a ausência de Deus. O inferno é um lugar que as pessoas vão ser banidos para sempre da presença de Deus. Aqui, agora, ainda temos a graça comum de Deus. O sol, a lua, a chuva. Deus, muitas vezes, para abençoar um servo dele, a bênção alcança uma cidade, alcança todos num país, no mundo. Por causa dos seus, a bênção de Deus alcança. Quem nunca ainda se emocionou diante da beleza de um pôr do sol, diante da maravilha de uma lua cheia, diante de lugares lindos, maravilhosos que você vai? Então o inferno não é aqui. O inferno não é aqui. Porém, a Bíblia deixa claro que vai chegar o dia da ira do Senhor. O dia que as pessoas vão procurar dizer: Senhor, Senhor, e vai ouvir: aparta de mim, não te conheço. Por outro lado, tem os outros que vão ouvir: vinde bendito do meu Pai. Então, meus queridos, céu é uma realidade. O inferno é realidade. E isso precisa nortear a nossa vida aqui. Porém, aqueles que se converteram a Deus não têm preocupação com o inferno. Porque esse texto que nós lemos traz essa tranquilidade.
No final dele aí, o verso 9 e o verso 10, vai nos dizer que a anterior nós adorávamos os ídolos. O nosso Deus era os ídolos. No entanto, nós fomos convertidos ao Senhor, Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E é isso que alegra o coração das pessoas, é isso que ocupa o coração das pessoas que for lavado e remido no sangue de Jesus. É isso que traz esperança para aguardar a volta de Jesus Cristo. Jesus, Filho de Deus, Filho, o esperado do céu, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. O cristão, ele não está preocupado com o inferno, ele está esperançoso pela volta de Jesus Cristo. Ele ama Jesus Cristo. Hosana, vem Jesus nas alturas. Esse é o desejo das pessoas remidas no sangue de Jesus Cristo. É assim que vive os cristãos que servem a Deus, que glorifica a Deus. Meus queridos, eu queria hoje pensar um pouquinho com os irmãos, sabendo que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, sabendo que o nosso destino é o céu, sabendo que é Jesus Cristo que nos livra da ira futura, da ira da vindoura. Eu queria pensar com os irmãos, de maneira bem breve, como que vive os irmãos, como eu e você vivemos aqui nesse mundo. Então, eu queria pensar um pouquinho com os irmãos. Na oração do pastor, ele já trouxe o primeiro tema, o primeiro tópico de como vive. Não se dá aos prazeres da carne. Aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus, não se dá aos prazeres da carne, não vive nos prazeres da carne. Parece uma tarefa simples. Porém, meus queridos, quando você vai para o livro de Gálatas 5, e você vê a relação lá do fruto da carne, vai ver que perde a visão do céu, para você ver o quanto essa relação que Gálatas nos traz é algo prazeroso, é algo bom. Quem aqui, e eu acredito que muitos, já sentou numa mesa de um bar, ou se reuniu com um amigo para beber, ou vê por aí as pessoas se beber? Parece uma coisa muito boa, parece que ali está todo mundo alegre, todo mundo feliz, parece que essas pessoas é que sabem aproveitar a vida. Porém, quando você olha, você percebe prazeres momentâneos, algo passageiro. A festa começa boa, os amigos bebendo, do meio para o fim, brigas e mais briga. Quantas famílias têm sido destruídas a do vício da bebida. E aqui eu poderia falar de toda aquela relação que Gálatas traz. Algo sério, tão sério que a Bíblia vai nos falar, o salmista Asaf, bastante conhecido, o Salmo 73. Asaf, ele olha
para o mundo. Ele começa dizendo, Deus é bom. Ele tinha essa convicção, Deus é bom. Um servo do Senhor, um homem de Deus, que conhecia a Deus, afirma com todas as letras, Deus é bom. Porém, ele vai dizer, quanto a mim, quase resvalaram os meus pés, quase que eu saí, larguei Deus e me dei aos prazeres do mundo. Faltou pouco, muito pouco, porque ele olhava para aquilo tudo, de como viviam essas pessoas. Parece que para eles dá tudo certo, parece que para eles a vida é muito boa, parece que tudo que eles fazem prospera. E ele, salmista Asaf, ele olha para a vida dele, a dificuldade, a luta, e ele diz, em vão eu guardei-me puro, eu vou me dar aos prazeres. Meus queridos, isso um homem de Deus. Não é raro você encontrar com homem ou mulher que casou muito novo e de repente o casamento não deu muito certo. E essas pessoas, muitos deles, se dão aos prazeres da carne de uma maneira desenfreada. Ele diz, agora ninguém me segura. E muitas vezes o cristão, se ele perder essa visão de céu, visão do que Deus tem, ele vai fazer da mesma maneira. Eu vou para o mundo aproveitar o mundo, eu vou para o mundo viver o que o mundo oferece. Prato de lentilha. Prato de lentilha. O mundo tem oferecido aos cristãos prato de lentilha. E os irmãos muitas vezes têm se dado. Eu e você precisamos estar atento a isso. Atento. É engano achar que essas coisas que o Gálatas traz, aquela relação, Gálatas 5, 19 ao 21, não é bom. Se fosse ruim, ninguém queria. Porém, o cristão, as pessoas que lavadas e remidas no sangue de Jesus, sabe que ali é caminho de morte. O destino final é a ira de Deus. O destino final é ser banido da presença de Deus. Que coisa terrível! Que coisa terrível ser banido da presença de Deus. Quando as pessoas vão dizer aos montes, venha sobre mim, as pessoas vão procurar a morte, porque não vai suportar o sofrimento, a angústia, o desespero. Mas aí é tarde demais. O momento de viver o céu é aqui agora. Sabendo que a plenitude nós vamos alcançar no retorno de Jesus Cristo, na volta gloriosa de Jesus Cristo. Mas enquanto isso, meus queridos, não perca a visão do céu. Não se deixe se enganar por tentação nenhuma que o mundo oferece. Porque o tempo todo somos alvo desses pratos de lentilha que são nos apresentados. Muitas vezes, exemplo de Esaú, cansado, com fome, fragilizado. E aí vem. Lembra de Jesus Cristo?
lá no deserto, 40 dias, fragilizado, fraco, com fome. O inimigo chega e oferece algumas coisas. Ele diz: só a Deus, adoração só a Deus. Eu me converti, fui convertido ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, para servir só a Ele. Minha adoração aos ídolos ficou no passado. Deus, minha única fonte de adoração. Meu prazer é servir a Deus. Meu prazer é estar aqui, louvando, cantando a Deus. O meu prazer é estar diante de um irmão que muitas vezes está fraco, falar desse Deus, com a minha vida, mostrar o que Deus fez na minha vida. Não é o quanto que eu sou bom, é o quanto Deus é bom e trabalhou na minha vida. Um alimento eu tenho para comer. Jesus disse: qual é esse alimento? Fazer a vontade do Pai. Lavado e remido no sangue de Jesus. Nosso prazer, fazer a vontade do Pai. Lembra-se de Asaf, homem de Deus. Então não estamos isentos de, muitas vezes, olhar para o mundo e desejar as coisas lá do mundo. Mas nesse momento, ver o quanto que Deus é bom, o que Deus tem preparado para você. Então, o primeiro ponto compartilhado aqui: pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus não se dá aos prazeres da carne. E o segundo ponto: pessoas que são lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo, que almeja a volta de Jesus Cristo, que está seguro nas mãos de Jesus Cristo, que sabe que a nossa morada é o céu, não vive conforme o padrão do mundo, mas sim conforme o padrão de Deus. Meus queridos, se você observar, e todo mundo tem pleno conhecimento disso, o mundo tem um padrão para tudo. Para tudo. O mundo tem uma forma certa de agir, de proceder. Porém, Romanos vai nos dizer: toma a forma do mundo não, mas transformai pela renovação da vossa mente. Essa transformação começa primeiro em mim. Saber que o que Deus tem que é bom. Vamos lá. Amor. Algo tão falado, prosas, verso, tão decantado em todos os lugares. Padrão do mundo para o amor, qual que é? Um amor que mata. Esse é o padrão do mundo. Ou seja, é um amor egoísta. É um amor que tem que ter uma contrapartida. Um amor que eu só te amo se você me servir. Eu só te amo se você me fazer feliz. Eu só te amo se o amor está sempre condicionado ao que o outro faz. A partir do momento que você não me fazer feliz mais, acabou. Não te amo mais. A partir do momento que você não me servir mais, não te amo mais. Presta atenção, em muitos casos, você faz algo a uma pessoa, faz, diz não à pessoa um dia. Você vai ser a pior das pessoas.
Porque o amor egoísta, o amor do mundo, o padrão do mundo, o amor é eu. Eu sou o centro. Tudo tem que girar em torno de mim. Sem eu, nada acontece, nada pode acontecer. Todo mundo está aqui é para me fazer feliz. Todo mundo está aqui para me servir. Isso é o que o mundo prega. Você tem que ser feliz. Casamentos. Para que você casou? Eu casei para ser feliz. Você está na sua família para quê? Para ser feliz, para as pessoas cuidar e trazer para mim. Padrão do mundo. Padrão de Deus qual é? Um amor que morre. Um amor altruísta. Jesus Cristo. Deus nos amou lá na fundação do mundo, quando nós, inimigo de Deus, quando nós, rebelde contra Deus, e Deus nos amou. O que eu tenho, o que você tem em você mesmo, que torna Deus obrigado a te amar? Para um pouco e pensa. Você que te conhece muito bem, quantas coisas você fez hoje? Eu estou falando de mim, de você, pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Não estou nem falando das pessoas que vivem no mundo. Quantas coisas nós fizemos hoje, que se o amor de Deus fosse um amor egoísta, Ele ia dizer para nós: não te amo mais não. Quantas coisas. No entanto, toda vez que erramos o alvo, nos aproximamos de Deus, Deus diz: meu filho, eu te amo. Independente de você. Não é o que você vai fazer, é eu. Eu decidi te amar. E padrão de Deus de amor é decisão. Você decide amar a outra pessoa, apesar da outra pessoa. Apesar da outra pessoa. Não importa. Você está feliz? Não. Mas vou continuar te amando. E entregar na mão de Deus, deixar Deus trabalhar. Casamento tem sido destruído porque pessoas dizem: não estou mais feliz. A outra pessoa: não, meus queridos, casou, eu vou te amar, independente de qualquer coisa. Por que os casamentos estão de mal a pior? Por causa do egoísmo, desse amor. Os maridos não sabem amar as esposas como Cristo. Exemplo de Cristo, padrão de Cristo de amor. Os irmãos não se amam o padrão de Cristo para o amor. Porque quando o padrão de amor nosso é o padrão de Cristo, pessoas vão nos ofender, meus irmãos. Nós somos seres humanos. Vez ou outra eu vou fazer alguma coisa que você não vai gostar, que vai te machucar. Vez com outra você vai fazer alguma coisa mas que nos une. Qual é o elo que nos une? Que amor é esse? É o amor de Deus ou o amor do mundo? O cristão sabe qual é o padrão do amor de Deus. Então, meus queridos, precisamos viver o padrão de Deus e não o padrão do mundo. Outro exemplo de padrão, e esse tem machucado muitas pessoas. Qual que é o padrão de beleza do mundo? Para a mulher, não preciso nem falar aqui, todo mundo sabe. Padrão de beleza para o homem:
E isso muitas vezes tem machucado tantas as pessoas, que a pessoa quer ser conforme aquela modelo, ou conforme aquele modelo. Meu querido, eu sou único, você é único, eu sou belo segundo a presença, querer a vontade de Deus, você é belo. Se você tem um biotipo mais forte, você pode morrer sem comer, e você nunca vai ser que nem essas modelos. Não estou aqui incentivando ninguém a viver uma vida desenfreada, sem cuidado, não. Estou dizendo para você se amar. Dizer para você olhar no espelho e dizer: o padrão do mundo é aquele, o meu padrão é o de Deus. A minha beleza é uma beleza especial, é uma beleza que vem de Deus. Não deixa o mundo te rotular. Você tem que ter 60 quilos. Você tem... O homem tem que ter tanquinho, não sei o quê. Não, tem tanquinho, tem lavador e tem um... Nós precisamos ser resolvidos quanto a isso. Nós precisamos olhar para nós e ver que somos obra-prima de Deus. Não se encaixe nos padrões do mundo. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Precisamos ter, sim, a consciência que o nosso corpo é templo do... Portanto, devemos tomar cuidado, zelar, certo? Mas para zelar do nosso corpo, não precisamos usar o seu padrão do mundo, não. Podemos ser mais alto, mais magro, mais gordo, mais magro. Branco, preto, amarelo. Deus te fez assim. É assim que Deus trabalha na sua vida. Descanse em Deus, meu querido. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, de como vivem as pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Se você quiser esquecer o primeiro ponto que eu falei, você esquece. Se você quiser esquecer o segundo ponto, você esquece. Mas não esqueça esse terceiro ponto, não. Pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus busca intimidade com Deus dia após dia. É essa intimidade com Deus é que vai te livrar dos prazeres da carne. É essa intimidade com Deus que vai te fazer não viver os padrões do mundo. É essa intimidade com Deus que vai fazer com que você olhe para tudo que o mundo te oferece e diz: rapaz, isso é nada. Você está achando que isso é vantajoso? Você está vendo coisa grandiosa aí? Isso é nada. Deus tem algo muito maior para mim. Muito mais grandioso para mim. Muito mais maravilhoso para mim. Não abro mão do que Deus tem para mim. Asaf, que já foi citado aqui, eu volto a referência aí. Ele começa dizendo: Deus é bom, e ele passa a descrever o perigo que ele correu e como ele se livrou de cair, dos pés dele se desviar. Ele disse: então entrei em intimidade com o Senhor, no ato do Senhor, e atinei para o fim dessas pessoas que se dão aos prazeres, que se dão a uma vida desregrada. Em breve, já não existirão mais. Estão em lugares, pisando em lugares escorregadios. Os pés deles não têm firmeza.
Eles acham que está tudo bem? Está não. Logo está todo mundo no chão. Parece que a vida deles está dando tudo certo. Está não. Parece que eles que sabem aproveitar a vida, não. Quando você tem essa intimidade com Deus, quando você sabe, conhece Deus verdadeiramente, tudo isso que é te apresentado dia por dia perde o valor, perde a importância. Aquilo que até então era prazer, prazeres da carne, deixa de ser prazer, não é prazer mais. Intimidade com Deus. Saber o quanto Deus é maravilhoso. Saber o quanto que Deus te ama. Meus queridos, para e pensa no plano grandioso de salvação para você. Pensa nisso. Começa lá em Gênesis, para um pouquinho. Começa lá em Gênesis. E olha, como Deus criou tudo bom, maravilhoso. Entra o pecado, as pessoas afastam de Deus. E Deus, tudo bem, vocês pecaram, mas eu amo. Tem um plano maravilhoso. E esse plano, por causa de mim, por causa de você, Jesus Cristo, Deus Filho, abriu mão lá da glória, se encarnou aqui. Sofreu todo tipo de humilhação, de dor. Foi morto, e morte de cruz. Morte para os piores elementos, piores pessoas. A morte que Jesus Cristo teve por mim, porque Ele me ama, o plano de salvação. Tudo isso para me dar uma vida eterna. Tudo isso para me levar para o céu. E Ele tem algo fantástico para mim, maravilhoso, grandioso. Então, nós só vamos ter consciência disso se tivesse intimidade com Deus. Se tiver intimidade com Deus, e precisamos, dia após dia, ter essa intimidade com Deus. É um processo, O dia que fomos convertidos ao Senhor, começou a limpeza. Começou cada dia mais conhecer a Deus, até um dia nós veremos Ele como de fato Ele é. Tudo isso é possível se a gente buscar a Deus. Asaf disse: busquei intimidade com o Senhor, então eu posso afirmar: Deus é bom. Abacuque, gosto muito do livro de Abacuque. Ele começa conversando Deus, questionando Deus, capítulo 1, 2, e Deus então responde para ele busca intimidade com Deus, dialogar com Deus, e Deus traz a resposta dele, traz para ele, e ele termina dizendo: ainda que dê tudo errado na minha vida, ainda que a vaca malhada não dê-se o leite, ainda que a figueira nada, mesmo assim, eu vou servir a Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Intimidade com Deus. Jó. Todos conhecem a história de Jó, homem próspero, mas de repente viu tudo se acabar na vida dele. Tudo. E qual foi o diferencial na vida de Jó? Intimidade com Deus. Ele questiona Deus, conversa com Deus. Deus responde para ele: Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? E começa a mostrar para Jó
quem de fato era. Como é que Jó termina o livro dele dizendo, e olha que Jó, se você ler só o primeiro capítulo, você vai ver que era um homem que temia, que servia a Deus, que conhecia a Deus. Lá no final ele vai dizer assim, eu só ouvia falar, agora meus olhos te veem. Por que isso? Intimidade com Deus. Não basta só ouvir falar de Deus. Não basta só estar no meio do povo de Deus. É preciso ter vida com Deus, intimidade com Deus, porque é isso que vai nos guardar. É isso que vai nos livrar do inferno. É isso que vai nos livrar da ira vindoura de Deus. Mas, querido, pensa na situação de Esaú, quando ele chega diante do pai e diz, pai, me dá a tua bênção, a bênção da primogenitura. E o pai dele diz, filho, é tarde demais, eu já dei para o seu irmão. Pensa nas pessoas que vivem uma vida regalada aqui hoje, mas lá no dia da ira de Deus, vai pedir, Deus, me ajuda, Deus. Tarde demais. O seu lugar é o lago de fogo e de enxofre. O seu lugar é lugar de sofrimento eterno. Mas, querido, nada vale mais do que poder ouvir de Deus, vinde benditos de meu Pai. Nada que o mundo possa te oferecer é de fato vantajoso. Nada, nada, nada. O que Deus te oferece, esse tempo de pandemia, eu tenho realmente muito me preocupado, porque o braseiro, as brasas têm sido tiradas. E quando uma brasa sai do fogo, qual que é a tendência dessa brasa? Não se isole, meu querido. Assim, entenda o que eu estou dizendo. Não estou mandando ninguém aglomerar, não. Não se isole sozinho. Se você não está vindo na igreja, mas conversa com o irmão, liga para o irmão, ora com o irmão, compartilha, procura de alguma forma estar junto. Não se esfrie, não deixa o mundo se esfriar, não. Não deixa, continue aceso, continue firme, continue louvando a Deus, continue crendo nesse Deus, crendo no agir de Deus no seu favor. Creia, busque mesmo, cada dia mesmo, essa intimidade com Deus. E vamos, cada dia, nos alegrar na esperança de que Deus, o nosso Deus, ressuscitou o seu Filho dentre mortos, Jesus Cristo, para voltar e nos levar para o céu. Isso é o que eu almejo, e é isso que você deve almejar. É isso que tem que nortear a sua vida e a minha vida aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz para todos. Antes da gente terminar, encerrar nosso culto,
Queria te convidar para a gente passar por um momento de oração, pedir que você ficasse de pé, que a gente possa interceder para a vida de alguns irmãos nossos, que têm passado por algumas situações difíceis, algumas enfermidades. Nós temos um grande número de parentes do presbítero Eli, que estão passando por algumas dificuldades com enfermidades. Nós temos a mãe da Maria Célia, nós temos Dona Sebastiana, juntamente com a Dona Maria Auxiliadora. Nós temos o seu Oswaldo, que também está passando por processo. Nós temos o irmão da Luana, que teve internado durante esses dias, com algumas complicações muito sérias. E o irmão da Luana, eu não sei se algum dos irmãos sabe, mas sofre com uma particularidade. E um dos remédios que podem abrandar a condição do irmão da Luana é o derivado daquilo que a gente conhece aí como droga, né? Maconha, e que é muito difícil ter acesso a essa medicação. Então, nós precisamos clamar pela vida desses irmãos. Uma outra pessoa é um primo da Luana, que inclusive já esteve aqui na nossa igreja, o Tiago, também foi diagnosticado com câncer, com metástase, já inspira muita, mas muita oração. Quero pedir para os irmãos que a gente tenha esse momento de intercessão pelos nossos irmãos, de clamor, para que Deus possa tocar na vida deles. Oremos. Pai, no santo nome de Jesus, é que nos aproximamos de Ti com muito temor, ó Pai, diante do Deus glorioso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que envia seu Filho Jesus para nos livrar dos nossos pecados. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nosso Salvador, nosso dono, Senhor nosso, para que através da Tua mão poderosa, da Tua ação soberana, o Senhor possa derramar, ó Senhor Deus, da Tua cura, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas. Nós clamamos, ó Pai, tem misericórdia, tem compaixão, ó Senhor Deus, do Teu povo, ó Senhor Deus, que tem padecido com essas enfermidades. Visita, Senhor Deus, o Seu Oswaldo, mãe da Maria Célia, Senhor Deus, os parentes do presbítero Eli, os parentes da Luana, Senhor Deus, Dona Maria Auxiliadora, Dona Sebastiana. Visita nosso irmão Oswaldo, Senhor Deus, com Tua graça, com Teu poder, com Teu agir. Ó Pai, nós clamamos que a Sua vontade seja feita sobre a vida dos nossos irmãos, que tudo aquilo que possa os estar prendendo, ó Senhor Deus, os amarrando, pecados ainda não confessados, ó Senhor Deus, situações que ainda precisam se acertar diante de Deus, que nós sabemos que isso também produz mal na vida das pessoas. Eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia, toque no coração desses homens, dessas mulheres, ó Senhor Deus, e traga diante deles a presença santa e poderosa do Senhor, e que essa presença, Senhor Deus, traga cura, traga restauração, traga acerto, Senhor Deus, traga consolo, traga um grande amor do Senhor pelo coração deles, que seja derramado isso no coração deles, que eles tenham paz, que eles tenham sossego, que eles tenham fé, ó Senhor Deus, que Deus está operando e cuidando de todas as coisas para que Sua boa vontade seja executada sobre a vida de cada um deles. Nós clamamos também pelos nossos irmãos de igreja, aqueles que nos assistem, aqueles, ó Senhor Deus, que ainda têm sido impedidos de estar aqui, juntamente conosco, em adoração, em culto. Nós clamamos, ó Pai, visita nossos irmãos, como foi dito aqui hoje, que eles não se esfriam, Senhor Deus, mas que por meio das formas que temos hoje, de estarmos juntos, que os nossos irmãos sejam acalentados, fortalecidos e edificados. Pai, tem misericórdia de nós como liderança da igreja, Deus, quando não conseguimos assistir a todos como é devido, Senhor Deus, mas que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, que é capaz e está no coração de cada um dos nossos irmãos, que isso possa trazer consolo, conforto, paz e principalmente, ó Senhor Deus, a alegria e esperança de aguardar o dia do Senhor, o nosso Salvador. Nós damos graças ao Senhor por tanto bem que o Senhor nos tem feito, mesmo nesse tempo de crise. Louvado seja o Senhor, e que a presença do Senhor nos acompanhe durante toda essa semana, até quando possamos estar de novo na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome, juntos como igreja,
em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Alguns avisos bem rápidos. Primeiro deles, nossa ação social da igreja continua. Nós tivemos a bênção, meus irmãos, de ganhar mais algumas doações, e nós já fizemos essa semana passada 5 cestas básicas que foram embora, todas elas no sábado pela manhã. E nós, pela graça do nosso Senhor, nós tivemos aquela ação social que distribuímos cerca de 220 cestas. Fizemos uma lista de espera, porque não atendeu todo mundo às 220 cestas. E nós ainda temos alguns nomes nessas listas. Então, rogo aos irmãos, se você pode trazer a sua doação, traga, para que a gente possa completar essas cestas para atender essas pessoas. Uma das pessoas, meus irmãos, assim, tocou muito meu coração, porque a gente fez a atividade no sábado, ela veio aqui, deu o nome, no domingo pela manhã ela veio aqui na igreja, e a pessoa que trabalha aqui na frente disse que é frequente as pessoas aparecerem lá perguntando se a igreja está doando alguma coisa, porque elas estão precisando. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não deixe com que essas crises impeçam de que a gente de fazer aquilo que o Evangelho diz que é para ser feito. Então, traga sua doação. Nessa semana nós ainda temos mais 10 cestas para receber, para entregarmos. Se você faz parte dessa comunidade e você tem passado por alguma necessidade, você precisa nos avisar, você precisa falar conosco, porque a grande verdade é que a gente está atendendo um grande número de pessoas, mas se você não conversar conosco, a gente fica sem saber o que fazer. E eu clamo para que Deus não deixe faltar nada na casa dos irmãos, e que ainda dê abundância para que a gente possa repartir com os outros. É isso que a gente tem feito aqui. Então, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Deus, porque já nesse ano, mais de 200 cestas foram entregues para a honra e glória do nosso Deus. Quero também avisar os irmãos que, com muita tristeza, que nesse final de semana, uma família toda que a gente assistia ali na Vila Emanuel está indo embora para a sua terra e está levando os nossos pequeninos. Grande parte dos nossos meninos, né, que fazia parte de toda uma família lá, estão voltando para a sua terra de origem, para o interior. A gente roga a Deus que Deus os abençoe lá, que lá não falte trabalho, que lá não falte alimento, que lá não falte inclusive presença de Deus, uma igreja que os ampare naquele lugar. E eu queria que vocês orassem por essa família, para que eles cheguem lá em paz, E nossas atividades presenciais, elas retornaram. Então, com muito cuidado, com muito zelo, usando a sua máscara, saindo aquele que pode, saindo somente o necessário de casa, guardando distanciamento. A gente te convida para você voltar a participar das nossas programações. No mais, eu penso que era só isso que eu deveria falar hoje. E mais uma vez agradecer os irmãos pela fidelidade dos irmãos com essa obra, porque a gente tem notícias de que tem muitas igrejas por aí que têm padecido por conta de toda essa situação que nós temos vivido. Deus abençoe a todos, vão em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe e tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.